Ei, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Audiobook, Além das Páginas. Continuando a leitura do livro Mentes Brilhantes, agora com o capítulo 12, Mapas Mentais. Citação: O segredo da criatividade é saber como esconder as fontes. Albert Einstein. Mapas mentais. Nas novas formas de educação, a ênfase anterior precisa ser invertida. Em vez de ensinar inicialmente fatos individuais sobre outras coisas, nós precisamos primeiro ensinar ao aluno fatos sobre ele mesmo, maneiras como ele pode aprender, pensar, evocar, criar e resolver problemas de uma forma melhor. Tony Buzan. Tony Buzan, o criador dos mapas mentais, uma vez disse que um executivo geralmente despende algo em torno de 1.000 a 10.000 horas aprendendo de maneira formal assuntos como economia, história, idiomas, literatura, matemática e ciências sociais. Em contrapartida, o mesmo executivo geralmente depende menos de 10 horas aprendendo sobre o pensamento criativo. Foram esses números que incentivaram Buzan a desenvolver a técnica de mapeamento mental, um dos organizadores gráficos mais efetivos no processo do pensamento criativo. Ao contrário dos organizadores gráficos mais conhecidos, quadros sinópticos, chaves dicotômicas, a técnica de mapeamento mental não possui qualquer rigidez em relação à sua forma. Essa flexibilidade permite que o pensamento criativo se desenvolva de maneira mais livre. Em meu outro livro, Supermemória, você também pode ter uma, mostramos a importância da criação de categorias para se enquadrar os assuntos a serem memorizados. Os mapas mentais são criados utilizando o princípio da categorização. Grosso modo, escreve-se no centro do papel algum tópico a ser estudado ou trabalhado. Desse centro sairão diversos ramos com direção à sistemática. Em seguida, definem-se diversas categorias acerca desse assunto. Essas categorias são inseridas nos ramos. Posteriormente, essas categorias se dividem em subcategorias, que se dividem em outras novas subcategorias e assim sucessivamente. Agora eu vou colocar na tela alguns exemplos de mapas mentais que tem aqui no livro. Esse é um. Aqui nós temos outro com diversas ramificações. E aqui outro também com várias ramificações. Visão de conjunto. Antigamente era comum que os professores exigissem que seus alunos memorizassem poesias. Você lembra-se da técnica que utilizava para isso? Será que você repetia insistentemente cada estrofe separadamente, se dirigindo à próxima estrofe somente após a memorização anterior? Ou tentava memorizar a poesia como um todo, sem decompô-la em seções? Grande parte das escolas insiste em ensinar a seus alunos o primeiro método, ainda que pesquisas mostrem que ele não é o mais adequado. Conforme dito anteriormente, nossa memória funciona melhor quando o significado é claro. Decompor passagens significativas é perder todas as correlações que tornariam mais fácil o aprendizado. Evite segmentar o assunto a ser estudado. Se o que você vai estudar não é muito longo, é melhor que tente guardá-lo como um todo. Assim terá uma maior significação para você. Seria bem mais fácil se lembrar. Se for necessário estudar um trecho muito longo, encare-o inicialmente como um todo, lendo o texto do início ao fim algumas vezes, sem divisões, para garantir a correlação entre as suas diversas partes. Posteriormente, decomponha-o no menor número de partes possível. Assegure-se também que cada parte tem um sentido e uma associação definida com a anterior e com a seguinte. As experiências mostram
que se pode economizar 20% do tempo necessário para memorizar um assunto utilizando o aprendizado do todo em vez do aprendizado por partes. Em uma dessas experiências, deu-se a uma jovem 2 passagens de poesia para memorizar, cada uma com 240 linhas. O rapaz estudou um dos trechos como um todo e o outro por partes. O experimentador fixou um tempo de estudo para o rapaz de 35 minutos por dia. Os resultados foram os seguintes. Com o método de estudo de 30 linhas por dia, depois rever o texto até conhecê-lo de cor. Foram necessários 12 dias e 415 minutos. Para o método de estudo de ler todo o texto 3 vezes por dia até conhecê-lo de cor, foram necessários 10 dias e 348 minutos. O método da visão de conjunto permitiu ao rapaz economizar 83 minutos. Entretanto, outras experiências, dependendo da extensão da tarefa, demonstraram que o método do aprendizado por partes conduz a resultados mais rápidos. Com base nesses resultados divergentes, qual seria então o melhor método? Em vez de seguir cegamente uma regra mecânica, adapte as regras às circunstâncias. Se deseja aprender algo pequeno ou relativamente pequeno, procure considerá-lo como um todo. Se o que tem a aprender é longo, use a visão de conjunto e procure aprendê-lo em partes tão grandes quanto possível, sem se esquecer de associar cada pedaço com as partes vizinhas. Nos dois casos, você deve usar um princípio muito importante do aprendizado, chamado de princípio de primazia e antiguidade. Segundo esse princípio, o que você aprender primeiro será facilmente lembrado. Aquilo que aprender por último será lembrado com um pouco mais de dificuldade. E o que aprender no meio será muito mais fácil de se lembrar. Qual a importância de se conhecer esses princípios? A vantagem é a seguinte: sabendo que o que se aprende no meio é mais difícil de guardar, você poderá evitar a decepção de esquecê-lo, dedicando maior atenção às etapas intermediárias da tarefa. Outra grande vantagem para o uso de mapas mentais em processos criativos é que eles respeitam o princípio da ideia de conjunto. Por se tratar de um tipo de organizador gráfico baseado inteiramente em palavras-chave ou símbolos, ele funciona como um verdadeiro compactador da informação. Assim, cada símbolo ou palavra-chave visualizado se torna um gatilho de memória de enorme gama de informações. Agora eu vou colocar mais uma figura que tem aqui no livro, que é a figura de um boi, que tem as partes dele numeradas, né? Para as pessoas localizarem, né, no açougue a que parte se refere a carne que ele vai comprar no dia. Bastante interessante. Aplicações. Os mapas mentais possuem um número muito vasto de aplicações. Qualquer assunto que envolva o uso de categorias que se subdividem em outras categorias é possível de ser mapeado mentalmente. Veja a seguir alguns exemplos de aplicações para a técnica de mapeamento mental. Redações. Muitos estudantes costumam desenvolver suas ideias no curso de criação da redação. Infelizmente, esse ato acaba por levá-los a se perderem suas ideias, fugindo completamente daquelas a serem discutidas. A criação de um mapa mental previamente à escrita da redação permite ao estudante criar uma introdução compatível com todas as ideias a serem discutidas no texto. Além disso, a técnica facilita escritores a desenvolverem seus personagens. É recomendado que o autor, antes de iniciar seu texto, faça mapas mentais envolvendo cada um de seus personagens, de forma a poder detalhar ao máximo os traços de sua personalidade, árvore genealógica, rol de amigos. Desculpe-me. Elaboração de projetos.
A técnica de mapeamento mental é altamente recomendada na elaboração de projetos, dada sua capacidade de síntese e apelo visual. Os símbolos mantêm a equipe criativa e permitem que sua criatividade se desenvolva ao máximo. Brainstorm. Dada a estrutura do mapa mental, ou sua falta de estrutura, essa técnica é totalmente compatível com o processo de brainstorm, descrito anteriormente. Reuniões. Quem nunca participou de alguma reunião improdutiva, que levante a mão. Uma vez participei de uma reunião em que discutimos quais temas seriam abordados nas próximas reuniões. Uma tremenda perda de tempo, eu diria. Para evitar esse tipo de coisa, antes das reuniões, os diretores podem organizar um mapa mental em relação aos assuntos a serem abordados. Assim, ganha-se tempo não apenas pela preparação prévia, mas também pela capacidade de síntese que os mapas mentais possuem. To-do lists. Se as populares to-do lists, listas de tarefas a serem realizadas diariamente, não têm funcionado com você, procure organizá-las por meio de um mapa mental. Certamente, você terá resultados melhores. Apresentações. Devido a seu poder de síntese e forte apelo visual, os mapas mentais são uma excelente ferramenta para a criação do texto a ser dito em uma palestra ou discurso. Pelo fato de os mapas mentais basearem-se em símbolos e palavras-chave, o orador se focará apenas nas ideias a serem abordadas, em vez de focar na forma como tudo será dito. Isso aumenta a articulação do orador acerca do assunto a ser discutido. Além disso, ao criar uma apresentação na forma de mapa mental, fica mais fácil o entendimento para o público. Vantagens dos mapas mentais. Além das vantagens ditas anteriormente, poderíamos também destacar: ao centralizarmos o tópico, a ideia principal fica mais clara. Fica bem evidente quais ideias são as mais importantes que outras. Ideias próximas do centro são mais importantes que ideias longe dele. As relações entre os conceitos são reconhecidos imediatamente, tornando as revisões e evocações em voz alta muito mais fáceis. Sua estrutura permite atualizações de maneira rápida e fácil. Caso ele seja feito no computador, isso se torna ainda mais fácil. Ao utilizarmos cores e figuras, criamos mais gatilhos de memória, facilitando a memorização e posterior evocação do assunto memorizado. Exercício. Agora que você já conhece a ferramenta do mapeamento mental, crie mapas mentais sobre os seguintes tópicos: dança, livro, política, seu filme favorito, vermelho. E assim finalizamos mais este capítulo 12 sobre mapas mentais. Obrigada por estarem comigo até aqui. Não se esqueçam de dar o seu like e se inscreverem no canal. Até breve. Tchau, tchau.